Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre paradigmas ultrapassados. Talvez você tenha hábitos e crendices que recebeu por herança e mantém por tradição ou até mesmo porque nunca parou para pensar. Procure descobrir como se originou e verifique se eles continuam fazendo sentido nos dias de hoje. Muitas vezes ganharíamos muito mais se estivéssemos dispostos a abrir mão de nossas teimosias e de nossas tradições. É o caso do exemplo a seguir. Aqui está o mais puro exemplo de como temos muitas vezes de nos adaptar a atitudes tomadas no passado. A bitola das ferrovias, que a distância entre os dois trilhos nos Estados Unidos é de 4 pés e 8,5 polegadas. Por que esse número foi utilizado? Porque era esta a bitola das ferrovias inglesas. E como os americanos foram construídos pelos ingleses, esta foi a medida utilizada. Por que os ingleses usavam esta medida? Porque as empresas inglesas que construíam os vagões eram as mesmas que construíam as carroças antes das ferrovias e se utilizavam dos mesmos ferramentais das carroças. E por que das medidas de 4 pés e 8,5 polegadas para as carroças? Porque a distância entre as rodas das carroças deveriam servir para as estradas antigas da Europa, que tinham esta medida. E por que essas estradas tinham esta medida? Porque essas estradas foram abertas pelo antigo Império Romano, quando de suas conquistas, e tinham as mesmas baseadas nas antigas bigas romanas. Bigas eram aqueles carros de guerras com 2 rodas e que eram puxados por 2 cavalos. E por que as medidas das bigas foram definidas assim? Porque foram feitas para acomodar 2 traseiros de cavalos. E finalmente temos o ônibus espacial americano. Utiliza 2 tanques de combustível sólido que são fabricados pela TEOCOL em Utah. Os engenheiros que projetaram queriam fazê-lo mais largos, porém tinham a limitação dos túneis das ferrovias por onde eles seriam transportados, os quais tinham suas medidas baseadas na bitola da linha. Conclusão: o exemplo mais avançado da engenharia mundial em design e tecnologia acaba sendo afetado pelo tamanho da bunda do cavalo da Roma antiga. E até hoje existem várias empresas de liderança tecnológica que também têm um monte de coisas definidas por bundões. Tome cuidado com paradigmas, com tradições e com teimosias. Eu vejo muita gente falando assim: meu avô fez isso, meu pai fez isso e eu vou continuar fazendo. A decisão é sua, mas de repente pode ser atitude e uma decisão totalmente fora de propósito e fora de moda, como se diz por aí. Tome cuidado com os paradigmas ultrapassados e que de repente podem não fazer e não ter mais sentido nos dias de hoje. Um abraço.